Bom, a gente já está hoje já com o motor com a carcaça montada. Teoricamente uma carcaça universal, ela pode receber um kit desde 1.300 carburação simples até 1.600 carburação dupla. A carburação à sua escolha. A única coisa que já está definida aqui: bielas balanceadas, comando de válvulas da Kombi álcool, carcaça muito bem retificada. O volante do motor, a gente tem o volante do 1300, que é o que a gente vai usar. Antes da gente continuar, sem dúvida, mais gostoso provavelmente do que assistir os vídeos e ver toda essa montagem é você poder realizar um serviço desses. Só que para que você realize um serviço desses, você tem que entender que todos os passos que a gente passou até agora, a desmontagem, aquele monte de graxa, aquele monte de óleo, toda aquela sujeira, não adiantava a gente pular etapas, porque senão a gente não teria chegado num resultado tão bacana quanto esse daqui. O que muitas oficinas acabam fazendo, que acaba comprometendo o gosto da pessoa pela mecânica, é pegar um menino, antigamente, colocava um moleque só para lavar peça. O moleque passava o dia inteiro lavando e não aprendia nada da parte técnica, da parte mecânica, que é o que interessava. Eu acho que o ideal seria o contrário, seria a pessoa ser convidada para fazer um serviço desse e depois ela ir avançando mais, tanto para frente quanto para trás, no sentido de desmontar, de limpar peças, de retificar, de limpar a sujeira. Mas a pessoa ela tem que se apaixonar por isso e não ficar com raiva ou com mágoa de ficar limpando sujeira de peças e mais peças. Então eu acho que tudo depende do primeiro contato que a pessoa teve com a mecânica, mas eu acredito que isso pode valer para qualquer área do conhecimento que a gente pode ter e do gosto pessoal que a gente pode pegar por alguma coisa ou não. Tá legal? Então a carcaça está aqui. Hoje é o dia da gente montar o kit de pistão e cilindro na carcaça. O kit que o Virgílio comprou está aqui. É um metal leve, sem dúvida primeira linha. E a gente vai ter condições de fazer um serviço perfeito. Vocês já tiveram a oportunidade de ver esse kit quando a gente acabou fazendo o acerto do peso de alguns pistões, tá? Mas hoje a gente já vai avançar no serviço. Então no caso específico do motor, a gasolina do kit, a gasolina que o Virgílio comprou, a gente tem uma cava aqui no pistão. E sem dúvida, enquanto a gente tomou todo aquele cuidado para fazer todas as câmaras de combustão ficarem com 52 centímetros cúbicos, isso não vai garantir a nossa taxa de compressão. Para calcular a nossa taxa de compressão, a gente vai precisar descontar esse volume dessa câmara, dessa cava no pistão, e a eventual altura do pistão aqui no cilindro. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente já fez no caso dos cabeçotes. Aqui eu estou passando um pouquinho de graxa, depois a gente vai entrar nos detalhes sobre as marcas do pistão e tudo mais. Então aqui eu estou colocando a nossa famosa tampinha, tá bom? Pô, tonela, a graxa tira a tua precisão. No caso aqui a precisão é relativo. Se você executar o mesmo processo das 4 vezes iguais, você vai ter o mesmo, vamos dizer, o mesmo valor, ainda que inclua nessa medida o teu erro, seja ele qual for. Então eu vou pegar aqui 10 ml, que eu acredito que vai ser menos ainda o que a cava vai ter. Tá no 10 certinho. Esperar um pouquinho. Ele deu, descontando essa coisinha que saiu aqui, ele deu 5 ml, 5 centímetros cúbicos tem a minha cava. Então a gente vai anotar esse valor aqui. Cava do pistão mais 5 centímetros cúbicos.
Então já chegou, o volume total da minha câmara de combustão já subiu para 57. Aqui a gente aumentou em 10% praticamente o volume da nossa câmara de combustão inicial. Isso é bem considerável para o cálculo da taxa de compressão. Agora eu vou tirar o fluido, vou limpar o cilindro para que a gente possa continuar a fazer os cálculos. Bom, eu já limpei o pistão e aqui em cima a gente nota várias marcas. A Bianca vai tentar mostrar da melhor forma possível. Aqui tem o diâmetro 85,45, tá? Aqui tem alguma marca, provavelmente da fabricação. É muito fácil você ver essas marcas no momento que o pistão está limpo, mas depois que ele está carbonizado fica quase que impossível. A marca mais importante de todas e a que vai representar muito pra gente é essa setinha. No caso do Fusca e da maioria dos motores, essa seta fica sempre apontada para o volante do motor. Tá? Então você vai montar ele dessa forma aqui, a Bianca vai mostrar. Seta para o volante, afasta um pouco para mostrar o motor também. Isso. Nesse caso, seta para o volante. Se ele tivesse do lado de lá, ele ficaria assim, com a seta para lá. E por que a seta precisa estar para lá? Porque provavelmente existe um certo balanceamento aqui da própria construção do pistão. O pistão ele não é feito no torno, ele não é algo perfeitamente cilíndrico, muito pelo contrário. Ele tem um formato de barril, mas que a gente não consegue perceber a olho nu. Talvez a Bianca, se eu encostar aqui, a Bianca vai conseguir mostrar que aqui a gente tem uma pequena folga na parte superior aqui, ó. Ó, eu tô conseguindo fazer esse movimento aqui com a régua, tá? Por quê? Porque ele é no formato de um barril e se você olhasse ele por cima, ele é meio ovalizado aqui, ele é meio quadrado. Pô, Tonela, mas por que isso? Porque todo o calor vem daqui, tá? Que é gerado na câmara de combustão e se ele fosse no formato certo, ele dilataria de forma e ele se deformaria. Então ele é deformado agora para quando ele dilatar, principalmente a saia do pistão, ela ficar perfeitamente paralela ao cilindro, para que você não tenha desgastes. A gente vai falar muito mais a respeito de montagem de anéis, de folgas que são importantes a gente medir aqui. Mas antes disso, a gente vai fazer uma medida, uma só, para a gente determinar a última medida que falta para a gente, que é a altura do pistão em relação ao cilindro. Porque no ponto morto superior, ele não vai chegar exatamente aqui em cima. Provavelmente ele vai ficar um pouquinho para baixo, ou eventualmente se der alguma coisa de errado na usinagem, ele pode até ficar um pouco para cima. Então a gente vai ter que determinar isso. Se você usar o virabrequim de curso longo, ele sairia bastante para cima, por isso que você precisaria usar um calço aqui embaixo, tá? Então o primeiro passo que a gente vai fazer, eu vou montar esse pistão. Eu vou montar esse pistão aqui. Não é definitivo, por isso que ele está sem os anéis. Pronto. A intenção no momento é você fazer o pino ficar lá dentro do pistão. Para quê? Para que você consiga montar a camisa. Provisoriamente, porque a gente só vai tomar uma medida do pistão. Tá? Então aqui eu vou encaixar o pistão dessa forma. Ele entra muito fácil porque está sem os anéis. Vou pegar meu martelinho. Então eu tô com um martelinho de nylon, tá? Se você não tiver um martelinho de nylon ou de borracha, você pode usar um taco e martelar direto no taco, ou eventualmente você pode também usar um pedaço de madeira e bater aqui. O cilindro chegou
na posição máxima dele, ele está completamente assentado ali. Antes, a gente não vai, se você movimentasse dessa forma, o pistão aqui, esse conjunto, o que você acabaria fazendo? Você acabaria deslocando, se ele tivesse com anéis, você acabaria deslocando a camisa para fora. Não é o que a gente quer fazer agora, no momento. E vocês vão observar que quando a gente estiver montando, para montar as 4 camisas, a gente vai precisar movimentar. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai fazer um truque muito simples. Usei um truque simples. Depois de ter colocado a camisa por inteiro, um soquete qualquer, ele vai servir de apoio aqui na borda do cilindro. Se você tiver com um prisioneiro mais fino, é mais fácil até dele apoiar direto ali nas aletas. Uma das porcas do cabeçote e uma arruela para separar. Você pode colocar 2, fazer um trenzinho de soquete, isso daí não tem problema. O importante é ficar relativamente firme. Ó, ele não vai mexer e eu não preciso nem apertar muito para não marcar aqui a parte de cima, tá? Próximo passo, eu vou girar o motor devagarinho até que isso daqui atinja exatamente a parte mais alta possível. Aqui eu posicionei num sentido visual, apesar de eu estar usando a marca de referência que eu tinha feito, o pistão no ponto morto superior, tá? Ou seja, ele está na posição mais alta possível aqui. Qual que seria o próximo passo? Agora a Bianca vai mostrar bem aqui bem reto. Olha, eu vou colocar a régua aqui. Pode ser uma reguinha qualquer de aço, se você tiver, ou mesmo um paquímetro. E aí eu vou tentar enfiar entre o pistão, entre o perímetro do pistão ali e a reguinha, com ele no ponto mais alto. Eu vou ter que medir essa distância, que a altura é a altura do pistão máxima dentro da camisa. Isso também vai entrar na nossa conta. Aqui, para mim, deu 0,15. Por que deu 0,15? Ele está muito próximo. Ele está muito próximo da parte superior do pistão. Por quê? Porque o seu Chico, ele já usinou a carcaça e a gente está absolutamente sem junta, sem nada aqui embaixo do cilindro. Eu vou assumir que a carcaça está perfeitamente usinada, mesmo porque eu não posso colocar um calço aqui e um diferente aqui para tentar compensar as alturas. Então estou usando como referência o cilindro número 1, porque para mim pareceu o mais lógico, mas você pode fazer isso em qualquer um dos cilindros, que se a tua carcaça estiver bem usinada, ele vai dar certinho a altura aqui. Então a gente vai pegar essa medida e vamos somar na nossa conta do calço que a gente vai ter. Bom, então a gente tem a câmera com 52 centímetros cúbicos, cava do pistão acrescenta 5 centímetros cúbicos. Quanto acrescenta a soma do calço, que o seu Chico deu de 1 milímetro, com a soma do espaço entre o ponto morto superior, entre a cabeça do pistão e a altura do cilindro? Dá 1,15. Aí você vai fazer a conta de calcular a área do cilindro, só que no lugar de usar 69 milímetros, você vai usar 1,15. Pi vezes R ao quadrado. R, 42,75 vezes 42,75 vezes π, já vai dar 57,38. Arredondando, tá? Isso você multiplica por 1,15. E a gente vai ter aqui... Então a gente tem R ao quadrado vezes π, deu isso daqui, vezes 1,15, que é a altura do calço, que a gente vai considerar a mini altura do nosso cilindro. Vai dar mais ou menos 6,6 centímetros cúbicos. Então agora a gente vai somar 6,6 mais 5 mais 52. Então aqui é 57, porque é 52 mais 5 dá 57, mais 6,6, 13, 63,6 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume inicial da nossa câmara de combustão de 52, que a gente teve tanto cuidado para tentar deixar as 4 iguais, na verdade ele aumentou para 63,6. Por quê?
porque a gente considerou a cava do pistão e a gente considerou a soma dos calços, tá? Então, aqui a gente fazendo uma conta simples, a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai somar. Agora a gente vai somar a cilindrada unitária. Se vocês voltarem naquele vídeo, 395,95 mais, agora mudou, né? 63,6 dividido por 63,6. Isso daqui vai dar aproximadamente 7,22 de taxa. Eu acredito que para o motor do Virgílio está excelente. Para o uso que ele vai fazer. Ele está com o comando original, ele não precisa ter muita compressão. Tá? É para um carro de uso diário, ele não vai querer ter problema. Tonela, até quanto que eu poderia ir aqui? Aqui eu acredito que você poderia ir até 8 para usar gasolina. Tá? Eu estou usando só álcool. No máximo estourando 12. O melhor motor que eu montei até hoje, a álcool ele usava 11,2. Um kit moderno, porque o volume da câmera que eu equalizei acabou dando 11,2 e o motor ficou maravilhoso, tá? Então esse é o cálculo que você tem que fazer. Se o teu pistão for cavado, você vai somar o volume dele na câmara de combustão. Tonela, se eu tiver um pistão cabeçudo? Bom, Tonela, como é que eu faço se o meu pistão for cabeçudo, igual esse que você instalou agora no motor do Virgílio? Como é que você vai... Aqui, na verdade, você não somaria o volume da cava, mas você subtrairia o volume da tampinha do volume total da câmara de combustão. Mas como é que eu vou saber o volume da tampinha? É fácil. O que você vai fazer? Você vai girar o... Pera aí, segura a tampinha aí. Isso. Fica segurando. Ó, você vai girar até a tampinha, até a cabeça do teu pistão encostar aqui na altura do cilindro. Igual encostou. Tá certo? Aí o que você vai fazer? Eu tô fazendo... No Fusca tudo é mais fácil, que dá pra você fazer tudo fora, né? O que eu vou fazer? Eu vou medir aqui a altura. Vou medir a altura que deu o meu pistão. Então aqui ele deu 11 milímetros. Aqui ele deu 11 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar outro aqui. Jogar esse pistão na altura de 11 milímetros. É que aqui vai ser difícil só para fazer uma demonstração. Mas vamos lá. Bom, faz conta que aí ficou 11 milímetros. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer essa conta. Você vai fazer essa conta. Raio ao quadrado vezes π vezes quanto? Vezes 11 milímetros. Vai te dar um volume de um cilindro sem esse negocinho. Sem o calombo que tiver, a bola, o que quer que tenha no teu pistão cabeçudo. Vai te dar o volume de um cilindro perfeito. E aí o que você faz? Aí você vem com a tua seringa, vai colocar o fluido aqui. Sem dúvida vai dar menos fluido do que vai dar menos centímetros cúbicos do que deu aqui na conta. E aí o que você vai fazer? Subtraindo a quantidade de fluido, que é o volume já descontado, a tampinha do volume do cilindro, você consegue chegar no cálculo perfeito. Pô, Tonela, você tinha conseguido 0,15 aqui, tava com uma puta de uma taxa de compressão. Para que você foi colocar aquele calço embaixo da carcaça? Então vamos lá. Existe um limite até onde o pistão pode subir, mecanicamente seguro e ao mesmo tempo que cria a turbulência correta dentro da câmara de combustão. Você ir além desse limite de altura do pistão aqui no ponto morto superior, você acaba gerando uma pré-detonação aí, uma pré-ignição, e que com o motor montado você não vai conseguir mais corrigir, tá? Detalhe, existe uma altura limite entre o pistão e a altura do cilindro, tá? O que eu estou seguindo no motor do Virgílio tá na página 131 desse livro aqui, que é um dos livros que seriam nossa referência, tá?
Aqui ele diz o seguinte, que a altura ideal vai de 1.4 a 1.65 milímetros. De 1.4 a 1.65 milímetros. Sendo que os kits originais são desenhados para ter entre 1,5 mais ou menos a quase 1.8 milímetros. Então, a partir do momento que a gente está, na verdade, com 1,15 aqui, com 1,15 aqui de altura, a gente está abaixo até do que o manual ali considera como o mínimo ideal. Ou seja, pô, mas eu queria aumentar minha compressão. Então tudo bem, você vai ter que calçar aqui embaixo de qualquer forma e eventualmente aí você compensa, tira o material do cabeçote, mas calculado, não no olhômetro igual o pessoal faz. Leva lá no torneiro, tira um pouco aí, ou tira mais um pouco, ou tira bastante, ou aspira, entendeu? Um monte de absurdo que o pessoal pede aí, e aí você vai acabar sem saber. Então, já está decidido, nós vamos montar o motor do Virgílio. A taxa vai ficar em torno de 7,22, tá? Uma taxa relativamente conservadora, mas que vai dar anos e anos aí de bons serviços para o Virgílio. Qual o máximo que dá para usar? 8. Tá? A questão é o seguinte, se um dia o Virgílio estiver longe de casa, ele acabar abastecendo num posto que ele não conheça e seja um combustível adulterado, ele pelo menos vai conseguir chegar em casa, não vai ter tanta detonação dentro do motor. Tá? E outra, você com uma taxa de compressão ajuizada, você consegue trabalhar um pouco ali com a parte do avanço da curva do distribuidor, e isso sim vai te dar uma boa diferença ali, dinâmica no funcionamento do motor. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a preparar os pistões para montar os kits no motor. Se você foi bem na montagem da carcaça do teu motor, aqui é o lugar onde mais as pessoas cometem erros e é onde você corre mais riscos também de cometer erros, que é na montagem dos anéis, na montagem do pistão no cilindro e por último da montagem do cilindro no motor para garantir um motor sem vazamentos e com uma boa compressão. Uma boa compressão não é uma compressão alta, mas sim uma compressão estável, tá? O que é mais comum? A pessoa dificilmente vai desmontar o motor igual a gente desmontou e vai fazer tudo. Às vezes espanou uma rosca de vela, o cara vai lá, desce o motor, tira o cabeçote e dá de cara com aquilo ali, ó, que a Bianca vai mostrar. Dá de cara com isso aqui, outro cilindro aqui. Aí ele fala, pô, já sou um mecânico, tá fácil agora. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui e eu já vou fazer uma meia sola no meu motor, eu já vou trocar os anéis. Esse é o momento que você condenou o teu motor, o momento que você trocar os anéis. Pelo seguinte, a Bianca vai mostrar aqui. E ela vai tentar mostrar que aqui existem marcas de usinagem como se fossem lixas para lá e para cá, tá? Por todo o cilindro. Isso são marcas de brunimento. E qual que é a função disso? A função disso é muito simples. Aqui é a parede do cilindro com as marcas do brunimento que a gente viu. E aqui é o anel, bem gigantesco, tá? A gente está mostrando ele bem ampliado. Aqui o anel está apoiado no cilindro. O que acontece? Você fala, pô, aquelas marcas de lixa, aquilo ali vai atrapalhar meu motor, não combina com o funcionamento do meu motor, que tem que estar todo brilhante. Então tá bom. Você imagina o seguinte, aonde tem mais atrito? Aqui, aqui, aqui contra o anel, sendo que nessas cavidades tem uma camada de óleo muito firme presa por conta disso, ou aqui, ó. Onde tem mais atrito? Aqui ou aqui? Certamente que é aqui, ainda que o óleo consiga relativamente se agarrar. Se você considerar um meio termo, quando o motor tiver mais ou menos gasto, ele começa a ficar assim. E o anel está aqui. Só que o que acontece? Esse anel ele casou com o cilindro. Ele se desgastou junto com o cilindro. Então ele conhece esse cilindro como ninguém. No momento que você troca o anel, o que acontece? Quando o motor se desgasta, ele vai se desgastando, além do anel se desgastar e junto levar o cilindro, por isso que todos os manuais falam que a medida da folga entre as pontas é tão importante, mas um cara que escreveu o livro 911 Performance Handbook,
chamado Bruce Anderson. Ele falou que a medida mais importante no motor refrigerado a ar, no caso dos anéis, não é exatamente essa folga. Não é exatamente essa folga. Mas sim a folga que você tem aqui, ó. Porque você imagina que o pistão tá... Quando você tem uma explosão, toda a pressão aqui em cima tá empurrando o anel, o pouquinho do anel que sobrou aqui para fora, embaixo na canaleta. Então é como se alguma coisa tivesse a todo momento martelando o anel no momento da descida da explosão na canaleta. E ele martela, e ele martela, e ele martela. Com o tempo, essa canaleta aqui, ó, ela vai alargando. A Volkswagen fala que a folga ideal vai de 0,07 7 centésimos a 10 centésimos ou 1/10. O limite de uso é 0,12. Se você colocar uma lâmina de 0,10 aqui, você já pode praticamente descartar o que? O pistão. Isso daí a gente está considerando um anel novo. Mas enfim, você tem um pistão que você acha que dá para usar. Por exemplo, o que era muito comum antes, a pessoa tinha um pistão 0,25 ou 0,50, ela usinava uma camisa 0,25, pegava aquele pistão 0,50 que ela tinha guardado lá, ó, por anos e anos, comprava um jogo de anéis e colocava. O que ela tinha que medir? Ela tinha que medir se existia na canaleta uma folga maior do que 0,10. Se existisse, ele não usava o pistão, e se não existisse, ele usava. Mas enfim, a sabedoria popular normalmente abre o motor do Fusca, já que o Fusca dá para arrumar com arame, que o Fusca é fácil de arrumar e que o Fusca sempre vaza óleo e tantas outras besteiras que você já ouviu. Eles abrem o motor do Fusca e falam, vou dar uma meia sola. O que ele faz? Ele troca o jogo de anéis só. Isso aqui continua liso, sem as marcas de brunimento, e ele coloca um jogo de anéis novos. O que acontece? O anel aqui que já está numa folga, você junta duas coisas. Você junta um agarre maior na parede do cilindro, porque o anel tem uma pressão maior, com uma folga aqui. Então você começa, se antes era uma força que ele exercia, era como se vai passar a ser uma marreta batendo o anel para baixo. E o que acontece? Depois de 3 meses que você montou o carro, você vê que está queimando muito óleo. Você desmonta o motor, o anel está quebrado aqui, às vezes em 2 ou 3 lugares. Ai, meu motor está quebrando anéis. Não é o motor que está quebrando anéis, é você que fez besteira. Quando você achou que dava para trocar um jogo de anéis e não considerar o cilindro. Isso não só no Fusca, isso em qualquer motor. Tá? Você precisa ter o brunimento aqui para fazer o casamento. Outra coisa que eu já discuti isso muitas vezes com um amigo meu, que manja muito, e na verdade ele acabou me dando uma explicação muito boa. Por que as marcas de brunimento são assim e de repente não são retas ou não são a 90 graus para facilitar? Porque a função das marcas de brunimento é criar um padrão de rotação dos anéis. Isso, no momento que eu ouvi, foi o maior dos absurdos. Pô, mas ele tem que criar um padrão de rotação nos anéis. Então teu pistão está subindo e descendo e os teus anéis eles estão girando aleatoriamente, é isso? Pô, então o que adianta eu montar as folgas dos anéis defasadas a 120 graus, igual manda a instrução aqui, já que eles vão girar? Pô, se você amaciar bem o teu motor, se tiver tudo muito bem usinado, esse aqui não vai girar, o outro vai ficar parado, todos vão girar relativamente juntos. Pô, Tonela, mas para que eles vão girar? Eles vão girar para manter as canaletas livres de depósitos, tá? Justamente pelo seguinte motivo, porque a canaleta é mais funda do que o anel, tá? Então se você mantiver o anel parado e usar o motor, por exemplo, só no trânsito, em baixa rotação, você pode acabar juntando uma pequena sujeira aqui, que ela vai travar o teu anel, não só travar nesse sentido, mas ela vai acabar forçando o teu anel para fora. Aí você vai ter um desgaste ovalizado do cilindro, aí você começa a queimar óleo. Então aí surgem aqueles mitos. Pô, esse cara montou o motor, ele é tão bom, em 10 mil quilômetros já está queimando óleo. O que será que aconteceu? As peças de hoje não são mais iguais às de antigamente. Não é? Provavelmente o cara não montou da forma certa e não respeitou o período de amaciamento, que existe sim, inclusive para os carros zeros, apesar das fábricas falarem que você não precisa se preocupar. É claro que você não precisa se preocupar, eles querem que você compre um por ano. Tá? É só por isso que você não precisa se preocupar, é a única coisa que mudou. Tá? Os deslumbrados por tecnologia vão falar que mudou as usinagens, que não sei o que,
Mas cara, o carro é seu, você tem que amaciar ele da melhor forma possível. Não é porque você pagou que o carro vai se submeter ao teu poder financeiro e vai se amaciar sozinho para você. E os manuais chegam ao ponto de falar que você não tem que se preocupar com isso. Bom, mas enfim, voltando aqui. Então a ideia do anel girar, além de manter a canaleta limpa, é fazer com que o desgaste tanto do cilindro quanto dos anéis seja perfeitamente, seja uma circunferência perfeita. Quando eu questionei isso para um amigo meu há quase 20 anos atrás, ele falou: pô, você já desmontou vários motores 2 tempos, então por que você acha que o motor de carro ou de um 4 tempos normal não tem os pinos para travar? Igual no caso do motor 2 tempos que tem os pinos, por que ele não pode girar? Porque senão ele pode travar na janela de transferência. Então por que ele não tem aqui? Porque ele tem que girar. Não só o primeiro anel de compressão tem que girar, o segundo anel de compressão tem que girar e o raspador de óleo também tem que girar. Tá? Então agora a gente vai fazer a montagem dos anéis, depois no pistão, depois o pistão no cilindro, para a gente poder montar no carro. Então aqui é onde estão todos os detalhes que às vezes a pessoa montou o motor, pô, o motor não durou 10 mil quilômetros, está queimando óleo. Às vezes você vê motor com quase 300 mil que não queima nada de óleo. Tá? Você pelo menos não tem a fumaça visível ali ainda. Por isso que quando eu falo de fazer uma meia sola, por exemplo, num 4 em linha, que é você trocar bomba de óleo e todas as bronzinas, jamais eu cogito a possibilidade de tirar o pistão. Se por algum motivo você tiver que desmontar o teu motor, mas ele tiver com 20, 30 mil quilômetros, estiver perfeito, não troque os anéis. Se você for montar o mesmo pistão, a mesma camisa, não troque os anéis e não misture esse pistão ou esse anel com o do outro cilindro. Esse que você tirou daqui, você nem precisa tirar o anel daqui. Você, do jeito que você tirou, você monta, que ele vai continuar funcionando bem. Trocou anéis, você condenou o amaciamento, aqui, o brunimento que você teve. Tá? Que a parte mais importante são as primeiras centenas de quilômetros de uso do motor. Tá bom? Então, caso você esteja usando um pistão velho, além de limpo, o que eu vou recomendar que você olhe? Se a canaleta dele não tem nenhum dente que possa travar o anel, tá? E nada melhor do que você pegar o anel e passar, se você for usar um pistão antigo, numa camisa usinada, você vai medir a folga da canaleta, principalmente do cilindro número 1, comparar com o manual, tá? Eu estou só dando a da primeira canaleta, que vai de 0,7 a 0,10 milímetros, tá? Daqui é um pouquinho menor e também você vai ter uma pequena tolerância na de óleo. Então aqui então o jogo de anéis ele vem bem separado aqui, explicado. O primeiro anel de compressão, o segundo anel de compressão e o raspador de óleo. Em qualquer pistão a gente começa montando o raspador de óleo, que normalmente é em 3 partes: o espaçador e 2 anéis que ficam em torno do espaçador. O espaçador é esse que está aqui na minha mão, ele tem as pontinhas coloridas porque você não pode montar uma em cima da outra. Então é para você ter certeza, mesmo que você já estiver bastante cansado, de que você vai ver o verde e o vermelho aqui. Tá? Então eu vou pegar, colocar aqui. Aqui é uma coisa realmente... não tem lado, tá? Poderia ser assim ou poderia ser invertido. Isso daqui não tem problema, tá? Então esse é o primeiro ponto. Aí você vai ter 2 pequenos anéis que vão ser montados, cada um deles a 45 graus a abertura. Então vai em relação à parte colorida. Então um vai ser assim e o outro vai ser assim. Infelizmente, isso aqui é uma coisa que chega a ser bastante inconveniente de você colocar, porque você tem sempre a impressão de que o anel vai quebrar e o anel acaba raspando um pouquinho no pistão. Isso não tem como você escapar. Então você vai encaixando ele devagarinho e vai fazendo ele descer pelo menos uma canaleta por vez. Estou empurrando aqui por baixo, ele já desceu uma. Aqui eu vou descer mais uma, uma pequena chavinha de fenda aqui, pode me ajudar. Não esquecendo que o pistão é alumínio e você não vai querer marcar ele de forma alguma. Esse aqui até que foi fácil.
Opa, encavalou aqui. Então pera aí, ó. Vou tentar desencavalar. Pronto. Eu consegui desencavalar. Eu vou ficar com o dedo aqui enquanto eu mudo ele pra... Isso aqui nunca aparece a pessoa montando. Por quê? Porque é chato de montar, a pessoa se atrapalha toda. Igual eu que já deixei cair um, tá? Mas ó, tá a 45 graus, não está remontado. O próprio manualzinho ali, o papelzinho, fala que você tem que ter certeza que ele está girando de um lado para o outro. Pô, Tonela, por que você não coloca óleo para montar? Vai facilitar. Não, pode até facilitar para o anel, mas vai dificultar para minha mão. Tá? E outra, eu tenho outros planos em relação aos cilindros, que eu não posso ficar sujando tudo de óleo só porque vai ter óleo. O óleo tem que ficar dentro do motor. E na hora certa, não antes de você precisar usar. A minha dica é você começar a colocar ele por trás assim, ó, na primeira canaleta. Calçar com o dedo aqui, ó. Passa o primeiro anel, passa o segundo. Aí aqui você vai descendo ele, ó. Pelo menos para a segunda. Ih, ele travou aqui na segunda. Agora vai ser... Bom. E você tem que fazer na mão. Não adianta... Quanto menos ferramenta você usar aqui, é melhor pro anel. Foi fácil até. Ainda bem, não passei vergonha. Tirando que caiu... Então, ó, 90 graus um do outro. Aqui deu um 100. Pronto. 90 graus de abertura. Uma abertura tá aqui. A outra tá aqui, ó. Mais ou menos 90 graus, tá? Tá girando bem para um lado e pro outro. Esse tá bem montado, tá? Aí você vem aqui no pacotinho de anéis e vai pegar o número 2, que é o segundo anel de compressão. Tanto desse motor em particular, o número 2 como o número 1, ele tem uma marca, que a Bianca vai tentar mostrar aqui. Tá escrito top. Ó, essa marquinha aqui a Bianca tá tentando mostrar e tá escrito top. Sempre que tiver escrito top, ele tem que ficar voltado para cabeça do pistão. Então pode afastar. O top vai ficar voltado para cá e nunca voltado para baixo, tá? Então esse aqui é o anel, o número 2 ali do pacotinho. Então você vai vir aqui e vai colocar ele aqui. Tá? Olha como ele fica folgado, como ele fica largo. Agora eu volto aqui no pacotinho, pegando o anel número 1, tá? Mesma coisa, procura. Tem um top, tem uma marca top aqui. E ele tem inclusive um pequeno chanfro aqui, que provavelmente deve ter alguma função ali no momento de suportar a maior compressão, por ser o primeiro anel. E ele aparentemente também é um pouco mais fino. Esses aqui são bem fáceis de colocar, tá? Apesar de que dá para notar que vai ficar bem travado ali dentro. Então, ó, todos girando livres. Esses dois aqui não precisa nem falar, né? Porque tá bem fácil. Mas o importante é você verificar que o raspador de óleo tá girando bem e principalmente que você não remontou aqui em cima, tá bom? Do jeito que veio no kit eu tô mantendo esse cilindro com esse pistão, apesar de que não foi nada usado ou amaciado ainda. Mas eu tô tentando respeitar ao máximo esse tipo de combinação. Não vou separar eles por enquanto. Então essa montagem que eu fiz aqui, que vocês viram, já está feita no primeiro aqui. E eu vou fazer nos outros dois e a gente já volta em 1 minuto com os 4... pistões montados já, vestido com os anéis que eles vão usar. Bom, eu já montei todos os anéis nos pistões e para facilitar a visualização de vocês que estão vendo o vídeo, eu numerei os pistões e coloquei e destaquei a setinha que indica a posição que vai estar voltada para o volante do motor, tá? Então agora a gente vai imaginar o seguinte: se esse daqui for o 1 e esse for o 2, a gente vai ter que empurrar o pino, tá? Isso aqui, na hora de empurrar isso daqui, vocês podem usar, por exemplo, uma extensão dessa daqui e bater devagarinho aqui, que não tem problema nenhum. Eu estou empurrando na mão porque ele, às vezes ele vai, tá? Mas não
Não que eu seja forte ou alguma coisa assim. Então aqui eu empurro ele até ele abrir o espaço para a biela entrar. Mesma coisa aqui do outro lado. Tá bom? Mesma coisa do outro lado. E o que a gente vai começar a montar? Se vocês visualizarem essa situação, se eu coloquei esse pino para cá e esse pino para cá, vocês imaginem o volante do motor aqui e a polia aqui. Então por que eu coloquei dessa forma? Porque para mim vai ficar mais fácil bater nesse pino depois que eu tiver montado esse kit essa camisa no motor. Fica mais fácil bater esse pino daqui para cá e esse daqui para cá. Para que eu consiga fazer isso da melhor forma possível, eu tenho que abrir esse saquinho aqui. Esse saquinho aqui onde estão as travas dos pinos dos pistões. Então, se tudo correu bem aí no momento da embalagem, tem que ter 8 ali, tá? Aqui um alicatinho de bico, aperta. Você coloca ele dentro de uma canaleta que tem aqui no cantinho. Isso foram detalhes que eu não pude mostrar na desmontagem de tanta sujeira que tinha. Ele tem que girar, não livre, mas ele tem que girar de uma maneira uniforme aqui, tá? Desse lado a gente não vai pôr porque eu empurrei o pino para fora. Aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então tem que tomar muito cuidado, porque se esse anelzinho escapar ele vai voar. Tá? Então é bom apoiar ele com 2 dedos, ó. Ó lá, já voou lá pra... Ainda bem que foi lá pra dentro. Está rebelde. Não vou cortar para vocês verem que é difícil mesmo. Desculpa se não quero enrolar, mas olha aí. Da mesma forma que isso daqui pode ser difícil montar, nada é igual na televisão, que dá tudo certo, tá? Todo mundo lá é perigosíssimo, aqui não. Então aqui no momento que eu fui colocar os anéis, vocês podem notar que ficaram pequenos arranhões aqui, que foram onde passaram as emendas dos anéis, tá? Isso não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque você tem que abrir o mínimo possível o anel. Não adianta você falar, pô, o Tonela não capricha, aí eu vou caprichar. E aí você pega, você abre o anel mais do que ele deveria, ou você só vai ouvir um tec e vai ficar um pedacinho em cada mão sua, ou de repente você é capaz de você entortar ele. Aí você vai tentar montar um motor, aí você vai ver o que é um arranhão de verdade, mas aí o arranhão vai ficar aqui no cilindro, tá? Então esse procedimento eu vou fazer no número 3 e no número 4. Mas eu também não vejo a necessidade de mostrar. Vocês imaginem que esse seja o número 4, só que com a seta voltada para cá. Esse seja o número 3, com a seta voltada para cá. Então, por que eu coloquei a seta e coloquei o número? Para vocês visualizarem que a travinha tem que ficar numa posição relativa em cada uma das camisas. E ao mesmo tempo a parte reta da camisa tem que ficar voltada uma contra a outra assim, no momento que a gente montar o motor. Então, número 1, 2, eu sou o radiador de óleo, estou olhando aqui por cima do motor, na verdade eu sou um carburador, tá? Setinha apontando para o volante. Se esse fosse o lado 3 e 4, 4, 3, com as setinhas apontadas lá. Eu vou montar da forma que eu estou falando, mas eu não vou mostrar a montagem, eu vou mostrar uma coisa mais chata agora. Essa é chata de verdade. Eu vou pegar um pouquinho de óleo com o dedo e vou passar só aqui dentro. Tá? Pô, Tonela, você vai montar seco? Por enquanto. Por enquanto eu vou montar seco. Depois a gente vai lubrificar. Então esse aqui vai ser o cilindro número 1 e ele vai entrar por aqui. Essa é a forma mais fácil que tem de você colocar o cilindro no anel. Eu não vou usar aquela cinta, mesmo porque aqui ela é bastante inconveniente de você usar, por conta que ele vai entrar por baixo e não normalmente como em qualquer outro motor por cima, onde você consegue abraçar aqui com aquela cinta de anéis, dar uma pequena pancadinha aqui, fica tudo muito bem. Aqui eu teria que tirar o pino, colocar a cinta, bater ele um pouquinho, tirar a cinta e colocar. Nunca tive a cinta, eu sempre montei sem.
A única dica aqui é seguir a recomendação do fabricante. E qual que seria ela? Emenda do anel de óleo pode ficar voltada, por exemplo, para baixo. Uma emenda voltada a 120 graus e a outra voltada a 120 graus assim. Eu já vi, essa semana a gente tava vendo um negócio na TV a cabo, um gordão lá, não, porque eu vou montar os anéis, eu vou montar a 180 graus, porque eu acho que vai dar uma vedação melhor. Tá, ele, no lugar de fazer isso, ele podia ter respeitado o que o fabricante falou, porque eu acredito que é montado a 120 graus, porque se de repente um resolver travar, ainda que momentaneamente, os outros demoram, fica mais difícil a chance deles se alcançarem. Agora, se você montar um aqui, o outro aqui, o terceiro aqui, se por algum motivo o do meio travar, por exemplo, e os outros dois continuarem girando, os três vão alinhar, apesar de que a folga aqui é mínima num kit novo. Tá? Então você não precisa se preocupar tanto com isso. Existem uma série de medidas do pistão em relação ao cilindro, medida da abertura da emenda dos anéis em relação, quando ele estiver colocado numa determinada posição do cilindro. Tudo isso você encontra em manuais. E nada disso eu vou mostrar porque a gente está usando um kit novo. A gente não está fazendo ajustes, não está fazendo adaptações num kit antigo. Tá bom? Mas um bom manual, igual os que eu já mostrei no começo dessa série, vão te ajudar bastante. Então aqui, o que você vai fazer? Se você quiser usar a cinta de anéis, você pode usar. Eu não gosto daquilo, tá? Eu tô só apertando aqui. Se você observar, o cilindro, olha lá, já tá indo. O cilindro, a entrada do cilindro aqui é cônica, então facilita bastante. Ai, Tonela, você tá colocando a chave de fenda no anel. É só ir devagar, ó. Tá? Um já foi. Agora vai o outro. Começa a alinhar aqui na parte de trás, ó. Tá? Dá uma inclinadinha no pistão para baixo. O pistão inclinou no cilindro. Olha como tá indo rápido. Aí você coloca aqui. Cuidado só para no momento que você der essa pequena inclinada, você não bloquear a passagem do anel para dentro da canaleta, porque aí você vai marcar a canaleta. E da forma que a gente está fazendo aqui, a gente não está marcando nada. Olha lá. Já entrou. E agora o de óleo. De óleo às vezes é mais chato de... mas esse aqui tá colaborando. Eu achei que ia ficar difícil porque... Pronto. Pronto, aqui já foi. Então o que a gente vai fazer agora? Pronto. Cilindro número 1 já está montado da forma que eu planejei. Está girando relativamente livre. O cilindro ainda está seco. Ele não precisa, não deve estar com óleo agora, porque senão a gente vai ter problemas de vazamento de óleo depois. Tá? O pino para fora com espaço para a biela entrar aqui. Aí eu vou colocar esse de lado e vou montar agora o número 2, o número 3 e o número 4. Só para padronizar, eu estou montando a emenda do anel de raspador de óleo voltada para baixo. Na verdade eu estou montando a emenda do espaçador, porque uma das emendas do raspador de óleo está aqui e a outra está aqui, tá? O número 2 eu estou montando ele voltado na posição aqui das 2 horas e esse daqui na posição das 10 horas, o número 1. Então as 10 horas é o número 1, as 2 horas é o número 2 e as 6 horas é o espaçador do raspador de óleo, tá? Em todos eu estou fazendo a mesma configuração para a gente seguir um determinado padrão, para depois se o Virgílio me perguntar, pô, mas você montou o anel como? Eu montei assim, tá legal? Então, só para finalizar, estou encaixando lá. A Bianca vai mostrar o cilindro agora, que eu acho que talvez não tivesse aparecido, como essa parte aqui é cônica, justamente para facilitar a entrada dos anéis, tá? Então esse daqui é o que vai ser chamado de número 3 e ele vai vir montado dessa forma aqui,
encaixa primeiro a traseira, depois devagar você só vai colocando a... Olha, eu não estou fazendo força nenhuma. Se você tiver que fazer força, você pode parar porque tem alguma coisa de errado. Ó, só empurrando ele para dentro da canaletinha. Aqui já foi. Agora o segundo. Eu falei que eu não ia mostrar, mas eu achei melhor mostrar de novo. Aqui, sem fazer força. Senão você marca o anel. Agora vamos procurar onde está a emenda do terceiro. Tá aqui, ó, do de óleo. Então eu vou empurrar aqui. Ele já inclina naturalmente. Esse é o mais chato que tem de pôr, tá? Porque ele é pequenininho e você não tem um bom apoio da ferramenta. E ao mesmo tempo, se você empurrar ele com muita força, o espaçador, olha lá, o espaçador acaba te bloqueando. Mais um aqui. Desculpa, Bianca. Acho que foi. Vamos ver. Foi. Faltou. Esse aqui já foi também. Pronto. Número 3. O radiador de óleo desse lado aqui. Aquele cilindro do Virgílio que estava lotado de óleo, que superaqueceu. Setinha voltada pro volante do motor. Vou montar o 4 e a gente vai colocar eles no motor. Originalmente, embaixo entre o cilindro e a carcaça, iria um anel de papel desse daqui. Dessa forma. Por que eu não vou montar esse anel? Apesar de que o motor do meu Fusca foi montado com um anel desse daqui. E não vaza absolutamente nada de óleo. Mas por que eu não vou montar com ele? Porque eu só vou ter uma junta e eu vou ter que usar esse espaçador. Tá? Esse espaçador aqui vai ser uma necessidade a gente usar. Para que eu possa usar esse espaçador com segurança, eu vou precisar abrir mão desse anel, mesmo porque ele é muito fino. Provavelmente não é igual ao original. Não é igual aos que aparecem nas fotos dos manuais que eu tenho aí, principalmente do manual Bentley. Tá? A impressão que dá é que o original alemão é uma coisa um pouco mais firme do que isso daqui. Então, qual que é a minha opção? Uma camada mínima de cola, não em toda a superfície aqui de assento. Eu vou colocar ela simplesmente aqui na parte de encosto do anel. Tá? O anel ele vai entrar muito justo aqui, ó. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai passar a cola, a gente vai escolher aqui o número 4, é esse mesmo que eu vou querer, e o número 1, que é esse daqui, e você já vai entender o motivo. Vou passar a cola neles, eu vou mostrar em um para vocês, mas vou fazer igual no outro, tá? Uma quantidade mínima. Posso usar até uma ferramentinha para espalhar. Tá, então agora vem o anel. Vou colocar o anel, vou usar um martelinho onde for necessário. Nem foi, ele entrou direitinho. Tá? Limpei com thinner a base do cilindro, limpei com thinner o anel dos dois lados e limpei com thinner a carcaça onde ele vai montado daqui a pouco. Vou fazer isso agora no cilindro 1 agora. Bom, já estou com o cilindro número 1 na mão. Eu tinha falado que eu ia fazer o 4, mas na verdade eu me enganei, era para ter feito o 3, então eu fiz o 3 também. Tá, 1 e o 3. Já passei a cola aqui entre o cilindro e o anel, o espaçador. Tô passando um pouco de cola agora. Essa é a quantidade máxima de cola que você vai usar numa situação dessa. Pô, a cola dificulta para desmontar? Dificulta. Mas uma quantidade dessa
é necessário. Então, se eu fiz tudo certinho, vocês estão vendo aí o número 1 e uma setinha apontada para cá. Tá certo? Beleza então, Bianca. Então significa que eu fiz certo. Aqui o meu pino já está na posição que eu gostaria que ele tivesse. Aqui eu já estou com a travinha, eu não posso esquecer de colocar essa travinha. Já limpei, agora a Bianca vai levantar e vai mostrar que eu já limpei previamente aqui a sede do cilindro. Então o que eu vou fazer agora? Vou levantar a biela, segurar desse jeito, a Bianca vai ali por trás e eu vou colocar o cilindro. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou encaixar a biela, que talvez a Bianca consiga mostrar bem o furinho dela. Olha lá, tá? Eu tô vendo daqui, tá? Então eu vou dar agora martelar devagarinho no meu pino. Deixa eu só tira a câmera daí um pouco para eu ver a posição, Bianca. Dá mais uma olhada. É mais fácil, eu prefiro com a mão do que com o martelinho. Eu vou usar minha ferramentinha para empurrar o pino até ele encostar no anelzinho de retenção. Agora eu vou vir desse lado e a Bianca vai vir comigo. Pode vir aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu coloquei a minha polia na marca de referência do ponto morto superior do cilindro número 1. Por isso que eu estou fazendo isso, porque a biela do cilindro número 1 tá para fora. Agora esse cuidado nunca é demais, tá? Coloca um pano aqui, porque eu já vi acontecer, e já aconteceu comigo. Esse anelzinho escape e voa lá para dentro do motor. Aí fica você meia hora com uma lanterna, mexendo, balançando o motor para lá e para cá, até você ver essa porcariazinha cair, tá? Ó, tá preso. De toda essa série de vídeos, acho que essa do pano aqui é a dica mais importante, que se eu não tivesse dado, vocês poderiam me xingar, tá? Porque é terrível, e nunca, depois que você colocar o pano aqui, nunca um maldito anelzinho desse vai escapar, mas se você não colocar, o anelzinho escapa e voa lá pra dentro. Você só ouve o barulhinho e desaparece, aí você não acha mais. Ó, por que eu tô mexendo nele? Porque ele tem que estar firme, ele não pode estar pressionado pelo pino, então tá tudo certo. Agora eu vou dar a volta, vou passar na frente da Bianca, pronto. E agora eu posso tranquilamente convencer o meu cilindro a visitar a nova casa dele. Pô, Tonela, mas você é burro. Você podia ter colocado no ponto morto inferior para ele puxar. Você até pode girar aqui. Se eu girar a polia aqui agora, ele vai puxar o cilindro todo. Ou não, é capaz de ele ir sozinho e escapar. Então eu prefiro fazer isso aqui. Pegar esse outro martelo, porque o cabinho desse está muito curto. Por de lado. A madeira. Olha, eu tô apoiando aqui, não aqui em cima, mas aqui do lado.
E você tem que ir devagarinho. Falta pouco. Eu não vou cortar esse vídeo para vocês verem o quanto é difícil. Pronto, ele praticamente está na posição. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um soquete e vou usar aquela técnica de travar ele aqui. Eu só estou encostando aqui para manter o cilindro na posição. Apesar de eu não girar o virabrequim agora, eu já vou deixar ele travado enquanto a gente monta aqui. Vamos ver. Agora eu estou com o cilindro número 3 na mão. Não existe, quando você compra o kit, é tudo igual, os 4 são iguais. Eu coloco um número neles. Na verdade eu não marco da forma que eu estou marcando aqui, mas eu estou identificando eles e estou destacando a setinha, porque senão na hora de você montar é capaz de você se atrapalhar e falar, pô, eu coloquei a travinha desse lado, então eu vou montar ao contrário. Aí você vira o conjunto todo, que é para estar assim com a seta para cá, você fala, pô, eu coloquei a travinha aqui, vou montar do outro lado. Você monta assim e a setinha fica apontada para outra. Aí é um fiasco total, né? Vamos lá. A arruelinha, o clipe tá aí, tá? Agora vem. Tá alinhado aí dentro. O martelinho. Deixa eu dar uma olhada. Pronto. O paninho, a dica de ouro. E o dia que você esquecer de colocar, ou que você achar que você já é um mecânico de verdade, o negocinho vai escapar e vai lá pra dentro. E ó, só pra não pagar pelo que eu tô falando, eu vou fechar esse aqui também. Porque eu tenho medo dessas maldições. Agora pode vir aqui, Bianca, que a gente vai pôr a travinha. Olha lá. O negócio se comporta e vai no lugar de tal forma que você acha que tá tudo a teu favor, que você não precisa colocar paninho nenhum. Mas isso é uma grande ilusão e é o grande erro que você vai cometer. Você não pode confiar nessas coisas. Bom, cilindro já na posição, calçado aqui com um soquete, uma porca e uma arruela da mesma forma que o cilindro número 1. Então agora eu vou virar o virabrequim 180 graus para que a biela do número 1 e do número 3 recuem ao máximo para o ponto morto inferior, e a do 2 e a do 4 saiam o máximo possível para o ponto morto superior. Para isso eu vou girar aqui pela polia, por isso que eu já montei ela antecipadamente, porque eu sabia que eu ia querer começar a virar o motor. Tonela, você montou o motor sem colocar nada de óleo, anéis, cilindro? Sim, eu montei sem colocar absolutamente nada de óleo. O motor não está funcionando, a gente está montando o motor. Tem gente que gosta de lambuzar tudo de óleo, como se depois você não fosse encher o cárter de óleo e o motor fosse cansar de ver óleo. A questão é que ou você aplica cola agora ou óleo. Você precisa escolher qual que é a tua prioridade. A minha prioridade no momento são peças limpas com thinner ou com solução desengraxante e bem coladas. Então aqui eu vou girando pela polia. Pode ser que seja um pouco difícil, tá? Por ser a primeira girada e pelo motivo de estar sem óleo. Opa! Então eu vou girar
e colocar no ponto morto. Pronto. Ponto morto inferior do cilindro número 1 e do cilindro número 3. Agora, olha, mesmo sem a gente ter colocado absolutamente nada de óleo, só o próprio óleo que vem na peça, que eu fiz questão de não tirar, ele já causa uma pequena lubrificação. Tá? Quando você colocou ele no ponto morto inferior, aí você pode passar um pouco de óleo, simplesmente para ele ficar mais fácil no momento de você girar ele de novo. E vocês podem ficar tranquilos, porque a gente vai virar muito esse motor na mão antes da gente ficar tentando dar a primeira partida, porque não é a primeira partida só vai acontecer quando a gente tiver certeza que está tudo em ordem, tá? Quando a gente tiver certeza que está tudo em ordem. Passei o óleo. Então agora qual que é o próximo passo? Cilindro número 2 e cilindro número 4 aqui desse lado. Mesmo tô com o cilindro número 2 aqui na mão, que já está com o espaçador de metal. Mesma coisa que a gente fez no 1 e no 3. Um pouco de cola, sem pressa, mas ao mesmo tempo você tem que estar muito organizado para depois não ficar perguntando, será que eu coloquei a travinha do outro lado? Então isso daqui a gente já deixou previamente as travinhas naquela sequência racional que eu tinha explicado para vocês não se perderem. Espalha a cola da melhor forma possível. Isso não era para ter acontecido. Espera um pouquinho. Aqui um pouquinho de cola encostou. Eu estou usando aqui o Santo Remédio num pedacinho de pano, só para ajudar a soltar a cola, tá? Agora a gente já vai montar o cilindro lá. Deixa eu ver, isso aqui não é nada, é uma marca. Então vamos lá, Bianca. Número 2, voltado para o volante do motor. Travinha já desse lado, porque agora o negócio fica mais complicado. Quando você não tem nenhum dos dois cilindros montados e você vai montar o primeiro, você até pode pegar esse daqui, por exemplo, e empurrar o pino daqui para lá. Não é a melhor alternativa, mas você pode. Aqui simplesmente você não tem outra alternativa a não ser empurrar o pino pela outra ponta. Por isso que eu prefiro padronizar e já deixar todas as travinhas na posição. Mais um desafio aqui, você não consegue enxergar o furo da biela para saber se ele está certinho. Foi muito bem. Dica de ouro de novo. E e ainda tem esse aqui de cima, que a travinha pode resolver hoje voar e cair aqui dentro, ó. Então a gente vai se prevenir da melhor forma que a gente puder. Agora a travinha aqui. Olha lá, ela não voa, elas não voam quando você coloca o pano aqui. Eu não sei o que acontece. Se você não colocar o pano, ela desaparece. Agora a gente já pode encaixar. Aqui a gente está com o prisioneiro de 10 milímetros e o kit convencional pré-84. E o prisioneiro ele já pega na furação, apesar da furação ser maior, já chega a ser chato de você fazer ele passar pelos prisioneiros. Imagina você fazendo a gambiarra de tentar usar um kit moderno, igual aquela anomalia que está ali atrás. Se por algum motivo, na hora que você estiver colocando, o teu cilindro não alinhar perfeitamente, você tem que considerar a possibilidade de você estar com algum prisioneiro empenado para alguma direção que ele não está
favorecendo. Porque o cilindro novo, se a tua carcaça estiver boa, ela encaixa com bastante precisão na carcaça. Bom, agora eu vou colocar um soquete aqui travando. Vou colocar o soquetinho travando e vou montar o cilindro número 4, exatamente o mesmo procedimento que esse, porque ele também está no ponto morto superior do lado de lá e não tem necessidade de a gente ficar repetindo. E a gente já volta com os 4 montados. Bom, todos os cilindros montados, a Bianca pode mostrar aqui também, o número 4 já montado. Vou virar a polia mais 180 graus para voltar o ponto morto superior aqui, no 1 e no 3. E ele vai ficando cada vez mais pesado. Apesar de que esse daqui não está muito não. Um pouquinho de óleo. Nada de excesso de óleo. Vocês vão entender na hora que a gente colocar os cabeçotes que não precisava estar preocupado com a lubrificação aqui do cilindro agora. Agora não é o momento dele estar lubrificado. Quando ele tiver que estar lubrificado, ele vai estar. E isso você tem que garantir da melhor forma possível. Mesmo porque no momento de colocar o cabeçote, como vocês já vão ver, não existe junta entre cabeçote e o topo do cilindro aqui. É metal com metal. E quando eu falo não existe junta, não existe junta de amianto, não existe junta de metal e não existe junta de óleo também. Então ele tem que estar seco, não é para estar com óleo nem nada. Imagina o óleo queimando aqui, carbonizando, e depois você tendo que, vamos dizer assim, fazer ele reassentar de novo ali, sendo que você já deu torque. Então ele tem que estar completamente seco. Então eu estou dando algumas voltas. Aqui eu estou usando esse tipo de trava para manter os cilindros na posição, porque senão quando a gente virasse, o anel ia convencer o cilindro a sair como um todo. E isso jamais pode acontecer num momento desse. Então, além de tomar cuidado aqui, você tem que ir virando devagar para perceber se você não está sentindo nada obstruindo. Tá? E aqui está tudo funcionando perfeitamente. Tá bom? Então, o nosso motorzinho já ganhou agora os 2 cilindros. A partir de agora você não tem mais escolha. A gente montou o kit 1600, poderia ter montado 1300 ou 1500. Aqui a gente montou 1600. Aqui ainda você teria a opção de usar um cabeçote de entrada simples, que é o que a gente vai usar, ou de dupla entrada, tá? Mas pelo diâmetro do cilindro, jamais um cabeçote do 1300 ou alguma coisa assim. Da mesma forma que se você usasse o cilindro do 1300, você só teria uma opção de cabeçote, tá bom? Um grande abraço a todos vocês que veem nossos vídeos. Dúvidas, perguntem, participem, e um abraço especial para todos os clubes de Fuscas e derivados do Brasil inteiro que tanto me prestigiam. Até a próxima semana. Obrigado.